Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, sou diretora da escola e, acompanhada do meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho o prazer de receber a Marcela Pégulo, coordenadora de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde na Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Hoje, o assunto é terceiro setor, organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos que prestam serviço de caráter público. Assim, as entidades do terceiro setor complementam a atuação do primeiro setor, que é o governo, e do segundo setor, que são as empresas privadas com fins lucrativos. Para termos uma noção da expressão do terceiro setor no Brasil, dados recentes apontam a existência de mais de 800 mil organizações da sociedade civil, empregando mais de 2 milhões de pessoas. Então, essa área da saúde, que é a que recebe a maior quantidade também de repasses, é uma das principais na atuação do terceiro setor. E daí a importância de termos aqui a Marcela, em sua atual ocupação na Secretaria de Estado, para falar conosco sobre esse assunto. A nossa convidada é auditora de controle externo do TCESP, nesse momento afastada do cargo para atuar como coordenadora na Secretaria de Estado da Saúde, como a Bibiana já destacou. A Marcela é formada em Economia e em Direito e aqui no TCESP também foi coordenadora do Observatório do Futuro. Seja bem-vinda, Marcela, e obrigado por gravar o Pod Contas. Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos Bibiana e Leandro. Muito feliz, Leandro, de você agora ser o atual coordenador do Observatório do Futuro, que nós trabalhamos juntos em 2022. E é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o terceiro setor. Marcela, gostaria que você compartilhasse um pouco da sua formação e da experiência profissional, em especial das principais diferenças entre a atuação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e agora na Secretaria de Estado da Saúde. Como foi sua aproximação com a temática do terceiro setor e da área da saúde? E como foi sua experiência no Tribunal de Contas, no sentido de como que ela influencia nessa atuação na Secretaria? E, por fim, se houve alguma mudança de perspectiva ao passar do controle para a gestão, o que mais te surpreendeu? Bom, como vocês disseram no começo, né, eu sou formada em Economia pela Universidade Estadual de Londrina e depois fiz a Faculdade de Direito quando já trabalhava aqui no Tribunal de Contas, me formei em 2022 e atualmente eu estou cursando um MBA em Saúde Digital no HC da Faculdade de Medicina da USP, que é a área que eu estou atuando lá na Secretaria de Estado. Eu comecei no Tribunal de Contas, na Unidade Regional de Itapeva, o R16, e naquela oportunidade eu fiscalizava os municípios. Então, eu fiscalizava prefeituras, câmaras, todo o município, setores diversos, inclusive contratos de terceiro setor. Só que lá os contratos eram muito pequenos, porque os municípios eram pequenos. Então, contratos com a PAI, com instituições pequenas. E eu me lembro muito que, à época, eu falava para o meu chefe que eu não gostava de terceiro setor. Eu falava, eu não gosto de terceiro setor, eu prefiro fiscalizar a prefeitura. E passaram-se os anos, eu queria transferir para São Paulo, consegui uma permuta com um servidor que era daqui, que foi para Itapeva. E esse servidor era de uma diretoria aqui do tribunal que é especializada em terceiro setor, que é a 10ª diretoria. Então, como eu fiz a permuta, eu vim direto para uma diretoria do terceiro setor. E aqui sim eu comecei a fiscalizar os grandes contratos, inclusive os do Estado, tanto da área da saúde, da cultura e de municípios aqui da Grande São Paulo. Foi o meu maior contato já com o terceiro setor. Daí para frente ele nunca mais saiu de mim. Dessa área da fiscalização, eu fui trabalhar com o auditor Antônio Carlos dos Santos, auditor substituto de conselheiro, com quem eu aprendi muito, uma pessoa brilhante, me ensinou bastante também, e eu fazia votos de terceiro setor de valor menor, que é valor de auditor substituto, né? E depois fui trabalhar no gabinete do conselheiro Dimas Ramalho, aqui no Tribunal de Contas, com quem também aprendi muito e aprendo até hoje. E também com o terceiro setor. Então, toda a minha carreira, basicamente aqui no tribunal, acabou sendo desenhada para o terceiro setor. E na entrada da gestão do governador Tarcísio, o atual secretário de Estado da Saúde, Eleusis Paiva, veio aqui ao Tribunal de Contas, pediu uma indicação de um servidor para que pudesse cuidar da área das OS lá na secretaria, que era uma área que ele queria uma atenção especial, um cuidado especial, em virtude do grande volume de recursos que movimenta, né? E, nessa época, o conselheiro Dimas me indicou, conversou comigo, veio
perguntar se eu gostaria de trabalhar nessa área. Eu nunca imaginei trabalhar no executivo. Depois de algumas conversas, eu decidi aceitar o desafio e desde então eu estou na secretaria. E eu vejo uma diferença muito grande, né? O trabalho de fiscalização, ele é muito importante, é muito bom o que o Tribunal de Contas faz pela sociedade, mas é totalmente diferente de você ser o executivo, de você ser aquela pessoa que faz a gestão de qualquer área que seja. Então, para mim, o desafio foi muito grande, eu nunca tinha pensado em trabalhar nessa área, tive que aprender muito sobre processos, como formar os processos que depois são fiscalizados aqui pelo tribunal. Mais do que isso, aprender como executar tendo um processo bem desenhado. Porque na área da saúde, especialmente, a gente precisa muitas vezes tomar uma decisão muito rápida. Precisamos comprar um tomógrafo que está quebrado num hospital e precisa atender os pacientes, ou então realizar uma cirurgia de urgência, de emergência. Essas decisões são muito rápidas e nem sempre o processo burocrático acompanha a velocidade dessas decisões. Então, eu acredito que esse seja um desafio grande que o gestor encontra hoje de qualquer esfera. E também foi o que eu encontrei lá. Mas tem sido um grande aprendizado para mim, é uma bagagem que eu vou carregar para o resto da minha vida. Então, eu estou muito feliz de poder trabalhar hoje na Secretaria de Estado da Saúde. Marcela, achei muito interessante você compartilhar com os nossos ouvintes a sua trajetória, né? Eu acho que mais do que estar a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, que tem um pouco dessa sorte, mas tem o mérito, né? E você trilhou esse caminho sempre se especializando, a época que você estava aqui no tribunal, sempre colaborando com os colegas, dando curso, então isso é uma impressão muito positiva da sua trajetória e serve como estímulo a todos aqueles, né, para continuarem sempre se aperfeiçoando. Entrando daí no tema que a gente se propôs a falar aqui hoje, como que você vê o papel do terceiro setor na saúde pública e como se relaciona com o governo? Se você puder também, de uma maneira didática, explicar para os nossos ouvintes quais são os principais tipos de parcerias existentes para o repasse de recursos públicos nesse setor. Bom, Bibiana, eu vou falar pelo Estado de São Paulo hoje. O papel do terceiro setor é fundamental na saúde pública. Hoje nós temos, na Secretaria de Estado da Saúde, 135 unidades gerenciadas por organizações sociais de saúde, que é a maioria de nossas unidades. E por que isso? Esse modelo foi crescendo desde 1998, com a implantação da Lei Complementar número 846, né? E de lá para cá, essas unidades só cresceram. O que o terceiro setor traz de benefícios? Maior agilidade nas contratações e compras, porque a gente sabe que o setor público, ele tem que fazer licitação, você tem que fazer um concurso público, é mais moroso, vamos dizer assim, né? Não que seja ruim ou de forma alguma, mas é um processo mais moroso. E como eu falei aqui no início, a saúde, ela exige uma agilidade muito grande, que as OS trazem para a gente. Então, hoje, quando eu preciso alterar um contrato de gestão, por exemplo, que é o que a gente tem lá na Secretaria como maior modelo de contratação, é muito rápido, eu consigo fazer isso de forma rápida, eu consigo comprar um equipamento de forma mais ágil do que se eu tivesse que fazer um processo licitatório. As unidades conseguem contratar profissionais de uma forma mais ágil do que se tivessem que fazer um concurso público. Além disso, os contratos de gestão, eles são elaborados com metas bem estabelecidas, metas quantitativas e qualitativas, que são possíveis de aferição. Então, a gente pode verificar lá se a unidade está cumprindo aquelas metas, se aquilo que ela foi contratada, ela realmente está fazendo, se a qualidade do serviço prestado para a população está sendo atingida, porque, no fim, o que interessa é se a população SUS está sendo bem atendida no estado de São Paulo. Esse é o maior, é o que a gente mais preza na Secretaria de Estado da Saúde. Atualmente, os principais modelos de contrato existentes são o contrato de gestão, que é o que a gente utiliza lá na CGCSS. Nós temos também os convênios, que são utilizados entre entidades públicas, né? Então, público na saúde. E também o termo de colaboração e termo de fomento, que foram instituídos pela Lei 13.019 de 2014, mas lá na Secretaria de Estado da Saúde, hoje, nós não utilizamos esses últimos dois modelos de contratação. No entanto, eu sei que muitos municípios utilizam e podem ser utilizados em qualquer área para repasses ao terceiro setor. Perfeito. Sobre a questão do repasse, eu acho que é sempre fundamental a gente falar sobre a transparência, que é um pilar crucial em toda e qualquer parceria, especialmente com o terceiro setor.
Quais iniciativas estão sendo adotadas para melhorar a transparência e a governança nessas parcerias? Leandro, quando a gente chegou na secretaria, quando eu cheguei lá na coordenadoria, né, a gente tinha um modelo de chamamento público que já vinha sendo utilizado há muito tempo, em que a OS vencedora, ela apresentava uma proposta e apresentava o menor preço. Então, vencia quem apresentasse um projeto assistencial elaborado de acordo com os DRS, que são os Departamentos Regionais de Saúde, e também que apresentasse o menor preço. Esse menor preço era visto como uma vantagem econômica para o Estado. No entanto, chegava-se ao final do ano e era verificado que a unidade não tinha recurso para pagar 13º. Aí ela vinha para a secretaria e falava, eu preciso de recurso para pagar 13º, para fechar meu caixa no final do ano. Isso era muito recorrente. E eu me lembro, inclusive, quando eu estava aqui no tribunal, fiscalizando e fazendo votos em relação a isso, que realmente era uma ocorrência comum na secretaria. E aí, uma das coisas que nós pensamos foi, isso não pode acontecer. Esse orçamento, então, está em desacordo com o que a unidade precisa para trabalhar durante todo o exercício. E aí, nós mudamos o modelo de chamamento público. Então, hoje, quando nós lançamos um edital de chamamento público na secretaria, o DRS, que é o Departamento Regional de Saúde de cada região do Estado, nós temos 17 no Estado, muito semelhante às unidades regionais do Tribunal de Contas. Nós temos 17 DRS, eles elaboram um projeto assistencial daquela unidade. Por quê? Porque ele que conhece na região o que é necessário. Na região ele enxerga todas as santas casas, todas as UBS, todas as UPAs, tudo o que tem na região e identifica, nesse hospital do Estado, a gente precisa ter determinados serviços. E elabora um projeto assistencial. Esse projeto assistencial é a base para o chamamento público hoje. As OS que participam, elas têm que apresentar o melhor projeto para aquela unidade, baseado no projeto assistencial elaborado pelo DRS. O orçamento que nós colocamos hoje num chamamento, ele é fixado pela secretaria. Então, a OS não pode colocar um valor menor ou maior. A gente já calcula o orçamento baseado na capacidade operacional daquela unidade. A gente verifica a capacidade instalada, o que ela já produz, o perfil assistencial e, de acordo com isso, qual vai ser o orçamento para aquela unidade. Além disso, nós implantamos critérios para pontuar essas OS nos chamamentos públicos, como se ela tem certificação, por exemplo, se ela tem habilitação em especialidades que aquela unidade produz. Por exemplo, um hospital que tem oncologia. Eu não posso ter uma OS que venha participar de um chamamento que não tem especialização numa cirurgia oncológica ou numa cirurgia de coluna, por exemplo, né? Então, a gente implantou critérios para que esse processo ficasse o mais transparente possível e que a gente pudesse escolher a melhor instituição para gerenciar aqueles serviços. Além disso, na fiscalização, nós acompanhamos as metas contratuais, então elas são acompanhadas mês a mês. Realizamos descontos das OS que não atingem as metas. As metas quantitativas, elas são avaliadas semestralmente para fins de desconto, até pela sazonalidade. A saúde é muito difícil você analisar em um mês pode ter um pico de alguma epidemia, uma pandemia, enfim, pandemia não, mas uma epidemia que modifique aquela assistência naquele mês. Então, a gente avalia a cada 6 meses. Dentro de 6 meses, não cumpriu o que estava previsto, a gente realiza o desconto financeiro, sem justificativa. Pode ter justificativa, por exemplo, quebrou um tomógrafo, ele tinha que ofertar 1.000 exames de tomografia, ele justifica que estava quebrado naquele período e não conseguiu cumprir. E também temos as metas qualitativas do contrato, que é, por exemplo, a qualidade da informação enviada pela OS para a Secretaria das Informações, das prestações de contas. Então, a gente tem vários indicadores do contrato que garantem essa transparência. E, por fim, nós temos o nosso site da transparência da coordenadoria, que nós deixamos lá todos os contratos de gestão desde 2017 para cá, todos os chamamentos públicos estão lá, nós temos o portal do gestor, que tem todos os contratos que são feitos pelas OS dentro das unidades. Então, o Estado busca sempre estar bem transparente nas ações que tem praticado na área da saúde.
Marcela, e avançando essa questão da transparência, sabemos, você já mencionou aqui também, que os contratos de gestão envolvem grandes volumes de recursos, exigem muito cuidado, né? Então, na prática, quais são as principais situações que podem levar a erros e ilegalidades na aplicação desses recursos pelo terceiro setor e como que os controles ajudam a mitigar esses problemas? Bibiana, eu acho que um ponto fundamental para a gente mitigar atos ilegais, vamos dizer assim, ou com problema, seria já na qualificação das OS. A nossa lei complementar 846 de 98, ela é um pouco vaga em relação a isso. Então, ela exige algumas documentações meio protocolares e fica ao critério dos secretários das pastas ou dos municípios qualificarem as OS. Então, eu acho que precisa primeiro tomar um cuidado em quais instituições você qualifica como OS para trabalharem no seu município, no estado ou em qualquer esfera que seja. A partir daí, tendo feito uma parceria com a OS, eu acho que o acompanhamento diário, o acompanhamento efetivo das unidades é fundamental. Não só o acompanhamento financeiro de recursos, que você vai olhar os extratos bancários, as contas, que claro que é importante, porque você vai ver a aplicação do recurso público, mas eu acho que na área da saúde, o acompanhamento do serviço prestado ao paciente, porque a gente tem que prezar pela qualidade desses serviços prestados. Então, lá na secretaria, se nós recebemos uma denúncia em relação a uma unidade, isso é comum, acontece. Um paciente não foi bem atendido, ele se sente lesado e ele faz uma denúncia para a secretaria. Nós vamos visitar a unidade, ver o que aconteceu, pedimos esclarecimentos. Então, assim, sempre você estar atrás de tudo o que ocorre no dia a dia, dentro das possibilidades, é claro, porque o nosso universo realmente é muito grande e ele abrange todo o estado, mas é você realizar o efetivo controle do serviço prestado em todas as unidades. E já aprofundando um pouquinho nesse tema, Marcela, quais mecanismos de controle interno os órgãos públicos devem manter para fiscalizar os recursos transferidos a organizações do terceiro setor? Na sua visão, os atuais mecanismos são suficientes para acompanhar esses contratos? O que, na sua opinião, poderia ser aprimorado? Leandro, como eu falei agora um momento atrás, né, eu acho que realmente o acompanhamento efetivo do contrato, de todos os contratos, tanto a parte financeira quanto a parte de produção, a parte assistencial, né, é muito importante. Eu acho que o que precisa ser aprimorado é a parte tecnológica. Um sistema bem implantado auxilia bastante no acompanhamento desses contratos. Nós temos lá na secretaria um volume muito grande. Temos hoje 135 unidades, 100% delas são fiscalizadas pelo tribunal, porque até pouco tempo atrás os contratos do Estado eram por valor de remessa aqui no tribunal, né? Agora que nós começamos a entrar numa fase de seletividade para o Estado, então a gente tem todas as unidades 100% fiscalizadas. E aí o volume de trabalho é muito grande. Então eu acredito que um sistema bem implantado para a gente analisar essas prestações de contas, para que possam cruzar dados e nos trazerem informações quanto ao que está sendo realizado nas unidades, pode ser bem aprimorado. E a Bibiana tinha perguntado na questão anterior como que o Tribunal de Contas colabora, né, nessa fiscalização com a secretaria. Eu acredito que o tribunal é um órgão bastante educativo para todo o executivo, para todos os órgãos que fiscaliza. Eu me lembro muito quando eu estava no tribunal, como auditora de controle externo, fazendo fiscalização mesmo, o que eu sempre buscava era conversar com o jurisdicionado. Porque a gente tem que partir do pressuposto que muitas vezes as pessoas não sabem mesmo, né? Então, eu me lembro de fiscalizar municípios pequenos e aquela pessoa que está lá, ela realmente não tinha um determinado conhecimento de uma licitação, ou então de um adiantamento, ou de uma tesouraria, enfim. Eu acho que a conversa do tribunal com os jurisdicionados, a fiscalização com apontamentos, mas sempre com uma proximidade para que a gente possa aprender e aprimorar aquilo que o tribunal vem apontando nas fiscalizações. Perfeito. Marcela, a gente faz uma reflexão aí do papel dos tribunais de contas, né, que tem
falado muito a respeito de efetividade, né? Qual a sua avaliação a respeito disso? Você acha que, em termos de efetividade do serviço público, as parcerias com o terceiro setor têm alcançado os resultados esperados? E como que você acha que dá para mensurar de forma objetiva esses resultados e apresentá-los de maneira clara ao Tribunal de Contas e à sociedade, que, afinal de contas, é o usuário, né? Perfeito, Bibiana. Sim, eu acho que tem alcançado o resultado esperado. Nós temos dados lá na Secretaria de um aumento de produção significativa nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. A gente, infelizmente, tem que dividir a saúde hoje em antes da pandemia e depois da pandemia, porque a pandemia bagunçou muito o Sistema Único de Saúde, né? Hoje, nós vemos lá pacientes chegando bastante agravados, já num estágio mais avançado, porque foram aqueles que muitas vezes deixaram o tratamento na época da pandemia e hoje estão retomando isso, o reflexo ainda é muito grande. Mas a efetividade ela é nítida. Então, nós vemos contratos de gestão, as metas estabelecidas, em sua grande maioria, as unidades ultrapassam essas metas. Aí o Tribunal de Contas pode perguntar, mas então o contrato não está subestimado? Pode ser que em alguns casos pontuais, sim, mas a dinâmica da saúde, a demanda da saúde, ela é muito dinâmica. A gente não tem como ser não tem como ser uma coisa estática. Você falar, olha, não, eu contratei 200 cirurgias, eu vou fazer 200 cirurgias. A gente tem muita coisa na porta, urgência, emergência, que você não tem controle. Então, essa flexibilidade do contrato é justamente para atender essa demanda que a gente não tem controle, que não é aquela eletiva, que é a cirurgia que eu marquei. Eu marquei de operar meu joelho porque eu tô com dor, então minha cirurgia é dia 15 de agosto. É o acidente que aconteceu na estrada e que eu vou ter que atender o paciente no trauma, na urgência e emergência, né? Então, assim, nós vemos praticamente todos os contratos cumprindo acima da meta do que foi estabelecido, o que denota que as unidades, sim, estão atendendo aquilo que foi proposto, e realmente na transparência dos dados. A gente teve, se eu não me engano, em 2023, até 2023, nós tínhamos no estado de São Paulo em torno de 700 mil cirurgias eletivas por ano. Em 2023, nós realizamos aproximadamente 1 milhão de cirurgias eletivas. E em 24, 1 milhão e 200 mil cirurgias eletivas. Isso, é claro que é em todo o estado, tá? Não é só nas unidades gerenciadas por OS, mas a gente vê, assim, uma ascendência na produção e na qualidade também de serviços prestados. Bom, nosso episódio está chegando ao fim. É muito interessante essa parte pedagógica e de capacitação que você destacou dos tribunais de contas e como que juntos, né, seja o órgão de controle externo, o órgão de controle interno, né, realizado pelo próprio órgão, a gente pode acabar evoluindo nesse sentido. Não sei se você gostaria de deixar algum recado final para a nossa audiência. Eu gostaria de agradecer a participação aqui no podcast. Fiquei sabendo que é um dos melhores podcasts do mundo, então eu quero parabenizá-los por isso, que está fazendo muito sucesso. E deixar um recado que sempre que você queira alguma coisa na vida, vá atrás. Como a Bibiana falou, eu acho que desde o início do Tribunal de Contas, eu me lembro no início, bem no comecinho mesmo, que a gente fazia os ciclos de debates na região, eu me candidatei para ser palestrante. Então, desde o começo, eu fui atrás de fazer essas coisas, né? E eu acho que quando você busca sempre melhorar, sempre estudar e fazer o seu trabalho bem feito, ser uma pessoa correta, você vai colher os frutos lá na frente. Eu acho que eu estou tendo uma oportunidade hoje de aprender muito na Secretaria da Saúde. É uma bagagem que eu vou trazer para cá de volta quando eu voltar e que sempre vai me acompanhar. Então, eu acho que é esse o recado que eu deixo. E agradeço novamente. Muito obrigado, Marcela. Chegamos ao final de mais um episódio e esperamos que você tenha compreendido a complexidade e a relevância do terceiro setor no Brasil. Vimos que essas organizações desempenham um papel vital na oferta de serviços públicos e na promoção social, complementando a atuação do Estado. E para garantir que essa parceria se traduza em benefícios reais e eficientes para a população, a transparência e a fiscalização, especialmente por órgãos como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são indispensáveis. A boa aplicação do recurso público é um dever de todos e um direito de cada cidadão.
Para mais informações em detalhes, você pode consultar o Manual do Terceiro Setor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e visitar o nosso site institucional e continuar nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.